Pessoal, vamos lá? Bom, continuar a nossa aula do vídeo anterior, né, onde nós vimos a teoria dessa parte dos espelhos esféricos, com as equações de Gauss, as regrinhas de sinais e assim por diante, tá bom? Agora nós vamos fazer os exercícios. Olha lá, ó. Apostila 2, página 365, exercício 1, tá bom? A foto a seguir mostra um dentista examinando uma paciente, por meio de um pequeno espelho esférico, o conhecido popularmente como espelho de dentista. O profissional utiliza o instrumento para observar o estado do dente do paciente, tá? Nós até usamos esse exemplo na teoria da aula passada, né? A principal utilidade dos espelhos côncavos é você obter imagens maiores, que é exatamente o que acontece no espelhinho do dentista, tá bom? Com base nos conceitos físicos, julgue verdadeiras ou falsas as afirmativas que se seguem. Primeira afirmação: a principal função desse tipo de espelho é ampliar o campo visual. Pessoal, é um espelho de dentista, tá? No espelho de dentista, o que a gente quer é que a imagem seja maior e não o campo visual, tá? Para o campo visual ser maior, a imagem tem que ser pequenininha. Então essa primeira afirmação, do primeiro parênteses aí, é uma afirmação que não é verdadeira. É uma afirmação falsa, tá? Quem é maior é a imagem e não o campo visual. Segunda afirmação: se o objeto, o dente, for posicionado no foco principal do espelho, a imagem é real? Pessoal, se a imagem é maior, o espelho só pode ser côncavo. Por que o espelho só pode ser côncavo se a imagem é maior? Lembra da aula passada, dos desenhos, né? É o último item do problema 1. Sempre que o espelho for convexo, a imagem é virtual, direita e menor. Então, se no espelhinho do dentista a imagem é maior, o espelho só pode ser côncavo, tá? Aí, se você for lá no item D do exercício 1 da aula passada, dos desenhos, você vai ver que quando o objeto ele está em cima do foco, tá? É aquele caso em que não forma imagem. A imagem é imprópria. Os raios ficam paralelos. Então ele está dizendo nessa afirmação que a imagem é real quando o objeto está em cima do foco. Não é. Quando o objeto está em cima do foco, a imagem é imprópria. Anota aí. E aí, nós podemos colocar aqui que essa afirmação é falsa também. Tá certo? Tranquilo? Muito bom. Terceira afirmação: esse modelo de espelho pode ser utilizado para refletir a luz de um objeto luminoso. Todo espelho pode, tá? Porque espelho reflete mesmo, tá? Pois possui comportamento convergente. Esse espelho possui comportamento convergente, pessoal? Espelho côncavo. Os raios chegam paralelos e voltam refletidos, convergindo no foco. Então o espelho côncavo, ele realmente tem comportamento convergente, tá? Iluminando assim as áreas da boca com formação de sombras, como as regiões voltadas para a garganta. Pessoal, esse nem é a função do espelho, tá? Que hoje em dia você tem aqueles holofotes que são colocados na cara do paciente, que iluminam tudo. Mas, realmente é um espelho convergente, ele converge a luz, e a hora que a luz bate no espelho, ela acaba indo para dentro da boca e iluminando lá dentro. Mas isso não é a principal função. Mas, de qualquer forma, essa afirmação está correta. O espelho côncavo, ele é um espelho que tem comportamento convergente.
Então essa daqui, ó, verdadeira. Tá bom? Quarta afirmação. Num espelho esférico com raio de curvatura de 10 milímetros, tá? Um dente de 0,8 milímetros de altura é posicionado a 1 milímetro do vértice do espelho. A abscissa da imagem é de menos 1,25 milímetros, tá? Ele está afirmando, então, que a abscissa da imagem tem essa distância aí negativa, tá? Vamos lá? Aqui nós vamos ter que fazer continhas, né? Então, ó, raio de curvatura 10 milímetros, tá bom? A altura do dente, né? Tamanho do dente é o objeto, é o O. Então, O 0,8 milímetros. É um dente muito pequenininho, né? Tá certo? Mas é o que ele deu aí, tá bom? Ele está posicionado a 1 milímetro. Pessoal, a distância do objeto ao vértice é o P. 1 milímetro. Tá bom? E ele está dizendo que a abscissa da imagem, quer dizer, a distância da imagem ao vértice, é menos 1,25 milímetros. Então, P' menos 1,25 milímetros. Pessoal, ó, isso daqui é o que nós não sabemos, se é verdadeiro ou falso. Então nós vamos ter que calcular, tá bom? Eu tenho o raio, tenho o tamanho do objeto, tenho a distância do objeto até o espelho, quero saber o P', tá bom? Quais são as equações que a gente tem mesmo? 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? E tem as outras duas. Essa daqui já é suficiente, será? Ó, P' é o que eu quero. O P eu já tenho, né? O F, pessoal, se eu tenho raio, lembra uma das primeiras coisas que nós vimos na semana passada? A distância focal é sempre metade do raio. Então, a distância focal é 10 dividido por 2, ou seja, 5 milímetros. Tá? Aqui, pessoal, uma observação importante, né? Como o espelho é côncavo, essa distância focal aqui, ela é positiva. Se fosse um espelho convexo, pessoal, você teria que colocar um sinalzinho de menos lá, tá? Lembra das regrinhas de sinais? Espelho côncavo tem foco real, F positivo. Espelho convexo tem F, tem foco virtual, o F é negativo. Ô louco, Paulo, mas o problema não dá o sinal? Às vezes dá. Aqui, por exemplo, ele deu esse sinal. Tá? Ele deu esse sinal. Tá? Quando o P' é negativo, se você olhar lá na regrinha, quer dizer que a imagem é virtual. Tá bom? Mas nós vamos calcular e ver se isso está certo ou não. Beleza? Tranquilo? Bom, então agora eu tenho F também. Se eu tenho F também, eu posso, então, calcular o P'. Vamos lá? Ó, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Tá? Substituindo. 1 sobre 5
é igual a 1. O P é 1 sobre 1 mais 1 sobre P'. Acho o mínimo 5. 5 por 5, 1 vezes 1, 1. Menos, né? Porque passou para cá. 5 por 1, 5 vezes 1, 5. Isso daqui é igual a 1 sobre P'. Menos 4 vezes P' é igual a 5. P' é 5 dividido por menos 4, né? Vai dar menos 1,25 milímetros. Tá? Menos 1,25. Esse sinalzinho de menos aqui indica que a imagem é virtual. Tá bom? Mas, de qualquer forma, a afirmação está correta. Verdadeiro. Tranquilo? Beleza? E o último. Para o dente posicionado entre o vértice e o foco, tá? Desse espelho, temos um objeto real e uma imagem de natureza virtual. Orientação direita e maior que o objeto. Pessoal, vamos voltar no módulo anterior, tá? Primeiro exercício, espelho côncavo, tá? É o item E. O objeto está entre o vértice e o foco. Olha lá. Para o dente, que é o objeto, posicionado entre o vértice e o foco, é o item E, exercício 1 do módulo passado, tá? Você vai ter para um objeto real, uma imagem virtual, beleza? Tá? Direita e maior, que é exatamente essa situação, pessoal, tá? Ó, a distância focal é 5, tá bom? O objeto está 1, ou seja, ele está entre o foco e o vértice, tá? A imagem é virtual, direita, toda imagem virtual é direita, tá certo? E é a função dele, né? A imagem é maior, tá bom? Então, virtual, direita e maior. Essa afirmação aqui é verdadeira. Beleza? Tranquilo esse probleminha, pessoal? Então, daqui a pouquinho a gente passa para o próximo problema, tá bom? Vamos lá, pessoal? Exercício 2, tá? Apostila 2, página 366, módulo 6. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Moçada, grifa aí que o espelho é côncavo, por favor, tá? Sempre importante. A uma distância de 25 centímetros do seu vértice. Sabendo-se que o espelho possui raio de curvatura 25 centímetros, em relação à imagem fornecida, pode-se afirmar corretamente que é direita, maior, está a 20 centímetros, é invertida e assim por diante. São várias. Ele quer saber se é direita ou invertida, se é maior, menor ou do mesmo tamanho e a distância que ela está do vértice do espelho, tá bom? Então, ó, vamos lá. Primeira informação importante.
o espelho é côncavo. Tá joia? Tranquilo? Ele falou que esse espelho côncavo, ele tem raio de curvatura 25 centímetros, tá? A árvore de Natal, que é o objeto, ela tem 50 centímetros de altura. Então, a altura do objeto, 50 centímetros. E ela dá uma distância de 25 centímetros do vértice. Então, a árvore, que é o objeto, está a 25 centímetros. Então, o P, que é a distância do objeto até o espelho, é 25 centímetros. Pessoal, ele quer saber, tá certo, se ela é maior, menor ou igual, tá? E quer saber também se ela é invertida ou direita e a distância, tá bom? Então, ó, se eu calcular o P', P' é o valor da distância. Se eu calcular o I é a altura da imagem. Então eu vou saber o tamanho, se ela é maior ou menor, vou saber a distância, vou saber tudo, tá? Agora, se você perceber, você não vai ter que fazer conta nenhuma, tá? Por quê? Ó, se o raio de curvatura é 25 centímetros, a distância focal é 12,5, tá? Como o espelho é côncavo, é mais 12,5. Se fosse convexo, menos 12,5. Pessoal, se a distância focal é 12,5 e o objeto está a 25, onde está esse objeto? O objeto, ele está no centro de curvatura, tá? Centro de curvatura. E aí lembra do vídeo da semana passada, que tinha um coraçãozinho pulsando, né? Sempre que o objeto está no centro de curvatura, como é que é a imagem? Ela é real e invertida e do mesmo tamanho. E detalhe, ela fica exatamente embaixo do objeto. Então, ó, invertida, tá? Do mesmo tamanho. E se ela está exatamente embaixo do objeto, ela também está a 25 centímetros. Alternativa D, invertida, do mesmo tamanho e está a 25 centímetros. Lembra, nesse caso aqui, dá a impressão até que quando eu fiz a aula, tá, eu sabia que ia ter esse exercício. Eu não sabia, tá? Até podia saber, mas não tinha olhado ainda os exercícios, tá bom? Mas quem já teve aula comigo em anos anteriores, pessoal, é sempre assim, tá? Nem sempre tem exercício, mas a importância é sempre essa. Se o objeto está em cima do centro e você percebe isso, então, ó, distância focal 12,5, o objeto está a 25, né? Então o objeto está em cima do ponto C, centro de curvatura. A imagem é sempre real, invertida e do mesmo tamanho e na mesma posição, tá? Ah, mas Paulo, eu não percebi nada disso. Tem importância. A gente vai calcular, tá bom? Ó, eu tenho o F, tenho o P. Eu posso calcular o P' usando a nossa equaçãozinha, tá? Então vamos lá, ó. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 12,5 é igual a 1 sobre o P, que é 25, mais 1 sobre P'. O mínimo é 25, por 12,5, 2, por 25, 1,
1 sobre P'. Conclusão, 2 menos 1, 1 vezes P' é igual a 25 centímetros. Tá? Agora que eu sei o P', eu posso usar uma outra equaçãozinha. I sobre O é menos P' sobre P. Tá? O I é o que eu vou achar. O O, 50. Menos P', menos 25. Tá? Sobre o P, que é 25. Pessoal, 25 com 25 cortou. I é igual a menos 50 centímetros. Esse sinalzinho de menos aqui, ó, ele quer dizer que essa imagem é invertida. Tá bom? Beleza? Então, ó, é uma imagem invertida, 50, 50, do mesmo tamanho, tá? E a 25 centímetros do vértice do espelho. Juntando tudo isso, a gente tem como resposta correta a alternativa D. Tranquilo? Moçada, vamos lá, último exercício, probleminha 3 aí do sistema Koch. É um problema de algum simulado atrás aí, que já caiu nos simulados do Koch. Olha lá, um técnico está a 4,5 metros do espelho do telescópio Hubble. Sabendo que a abscissa focal desse espelho é de aproximadamente 6 metros, qual a ampliação da imagem do técnico? Tá? Então ele quer saber a ampliação. Quantas vezes a imagem do técnico é maior que o próprio técnico aí? Se você olhar para a figura, né, para a foto, você vê que a cabeça, né, o rosto do técnico é muito maior do que o da imagem, é muito maior que o da pessoa que está ali na frente, né? Então é isso aí, nós temos que calcular quantas vezes é maior, tá bom? Então, ó, o técnico está a 4,5 metros do telescópio Hubble. Pessoal, P, distância do objeto, 4,5 metros. Tranquilo? Sabendo que a abscissa focal desse espelho, abscissa focal, tá? A abscissa do objeto, a abscissa da imagem, ele sempre usa esse termo abscissa, tá? Para distância. Então, sabendo que a distância focal do espelho é aproximadamente 6 metros, então, ó, F igual 6 metros, tá? Ele quer saber qual a ampliação. Então, ele quer saber, ó, o A. Ampliação. Tá joia? Pessoal, a imagem, nesse caso, é uma imagem maior, né? E sempre que a imagem é maior, a gente sabe o tipo do espelho, tá bom? Então, ó, a gente vem aqui, imagem maior só pode ser espelho côncavo. E pessoal, se o espelho é côncavo, olha só, a distância focal é positiva. Mas se fosse um espelho convexo, a distância focal seria negativa, tá? Ele quer saber a ampliação. Olha, quais são as 3 equaçõezinhas que a gente tem? A equação de Gauss, tá? Em que a gente trabalha só com as distâncias na horizontal, distância focal, distância do objeto, distância da imagem. Essa daqui, tamanho da imagem, tamanho do objeto, ó, então já não é mais só distância, tem tamanho também.
é igual a menos a distância da imagem pela distância do objeto. E essa terceira aqui, que na verdade é a mistura das duas primeiras, tá? Mas que ela é muito útil, tá bom? O que vem a ser a ampliação? A ampliação, pessoal, é isso aqui, ó. É essa divisão. A ampliação é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, tá bom? Que eu posso calcular assim, mas posso calcular aqui também. Porque olha só, eu tenho o tamanho da imagem? Não. Tenho o tamanho do objeto? Não. Mas isso daqui é igual a isso. Tenho o tamanho, a distância do objeto? Tenho. Aqui, ó, 4,5. Mas eu não tenho o tamanho da imagem, ó. Esse daqui eu não tenho. Vamos para de baixo? Aumento é I sobre O, que eu não tenho, que é igual. Tem a distância focal? Tenho. 6 metros. Tenho a distância do objeto? Tenho também, 4,5. Então, ó, tenho F, tenho P. Essa de baixo já vai me dar a resposta direto. Certo? Então, ó, o aumento é igual a I sobre O, que é igual a F sobre F menos P. Então eu vou ter aqui o aumento é igual a F, 6 dividido por 6 menos 4,5. Né? 6 distância focal, 4,5 distância do objeto. O aumento, a ampliação, 6 dividido por 1,5. Conclusão, a ampliação é de 4 vezes. Tá? 4 vezes, alternativa E. Então, o exercício 3, a gente tem como resposta a alternativa E. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Mais para a semana que vem, quando nós vamos começar a ver refração. Pessoal, também estou postando, né, junto com os vídeos e os slides, eu estou postando aí uma listinha com os exercícios de reflexão, tanto espelho plano como espelho esférico, que caíram aí nos últimos anos. Não é uma lista grande, são poucos exercícios, tá? Mas só para você ter uma ideia do que está sendo cobrado hoje em dia nos vestibulares. Beleza, gente? Bom final de semana para vocês, bom descanso. Até segunda-feira a gente volta com mais aulas, com mais videoaulas para vocês. Beleza? Tchau, tchau.